E depois de um ano de 2021 difícil, onde vimos a inflação aí saltar dos 4% para praticamente 11% e também vimos um aumento da gasolina aí de mais de 73% no preço do litro. Então se prepara que nesse vídeo nós vamos mostrar para você o que você deve esperar de 2022 nos investimentos. E o primeiro ponto desse vídeo que você não pode esquecer, é claro, de você deixar o like e conferir se você já está inscrito no nosso canal. Então aproveita e clica agora aí no gostei que não custa nada. Pessoal, 2022 promete ser um ano com muitas emoções. E por que eu estou falando isso? Porque o brasileiro ele é muito emocional. E em 2022 é um ano que nós vamos ter aí Copa do Mundo, é um ano que nós vamos ter as eleições e normalmente num ano eleitoral é um ano que realmente nós temos muita volatilidade nos investimentos. Até se falando aí em ano eleitoral, comenta aqui embaixo, pessoal, quem que você acha que vai levar essas eleições em 2022? E inclusive justifica aí a tua resposta para nós sabermos aí como anda a opinião do pessoal sobre as eleições. E até você pode estar se perguntando, mas o que um ano eleitoral tem relação com os investimentos? E a real é que tem total relação. Imagina, é num ano eleitoral que você descobre quem vai ser o candidato que vai governar o país por mais 4 anos. Só que enquanto nós estamos nessa campanha, nesse ano eleitoral, é um ano que tem muitas acusações, muitas críticas entre os candidatos, muita fake news e isso acaba trazendo muita instabilidade política para o país. E basicamente isso faz com que investidores estrangeiros fiquem com medo de trazer o seu dinheiro para o Brasil num ano eleitoral. E pensa que comigo você vai concordar. Se você fosse colocar o seu dinheiro em um país e nesse país estivesse acontecendo aí uma campanha política em que os candidatos estivessem lançando notícias, se criticando, um acusando o outro, colocando uma credibilidade do outro em prova, você não teria medo de levar o seu dinheiro para esse país? Você não esperaria as coisas se acalmarem para quando você tivesse uma maior clareza, uma maior estabilidade política, aí sim investir nesse país? É exatamente isso que acontece com o Brasil quando nós falamos do investidor estrangeiro. E se você observar no histórico que nós puxamos dos anos eleitorais, é muito comum o ano eleitoral ter muita volatilidade e inclusive cair nesses períodos. Por quê? Porque é o medo do investidor estrangeiro de trazer dinheiro para o Brasil nessa época. Então, pessoal, se preparem. Provavelmente em 2022 nós vamos ter um ano com muita volatilidade, se falando nos investimentos em bolsa de valores, aqui falando então em fundos imobiliários e ações, por esse medo dessa instabilidade política. E o segundo ponto é a inflação, que vem aí começando a ser controlada para o início de 2022. E vale lembrar, pessoal, que ser controlada não significa que a inflação vai cair, e sim simplesmente parar de subir. Se a gente observar esse gráfico que está aparecendo aqui para vocês, em apenas um ano a inflação saltou de 4% e mais que dobrou, chegando a praticamente nos 11% no ano de 2021. E até se você não sabe, a inflação é a perca do poder de compra das pessoas. Então o brasileiro perdeu em média aí nos últimos 12 meses em torno de 10% do seu poder de compra. E isso impacta também no lucro das empresas, pois se o funcionário está ganhando o mesmo salário e o poder de compra dele baixou 10%, ele vai deixar de comprar mais coisas, vai deixar de movimentar a economia, fazendo com que as empresas lucrem menos. E nesse quesito temos 2 pontos falando sobre os investimentos. O primeiro deles é que com a alta do IPCA, que é o índice de inflação, muitos investimentos que são atrelados a esse índice, ao IPCA, começaram a render mais. Por exemplo, nós temos investimentos conservadores que estão pagando aí cerca de 15% no curto prazo. Então isso é muito benéfico para aquele investidor que quer ter uma rentabilidade aí maior e não quer correr riscos. E o segundo ponto, agora falando em renda variável, com o aumento da inflação e consequentemente o aumento da taxa Selic, muitos investidores acabam saindo da renda variável, vendendo suas ações e seus fundos imobiliários para aproveitar essa alta dos investimentos conservadores, Então eles vão buscar ali uma rentabilidade sem nenhum risco e acabam aí deixando a bolsa de valores. E com essa saída de capital da bolsa, tanto de pessoas vendendo ações e vendendo os fundos imobiliários, o que acontece? O valor das ações e dos fundos começa a descer. Por quê? Porque a nossa bolsa de valores segue a lei da oferta e procura. Então, se tem mais pessoas vendendo do que comprando, o preço cai. Mas e aí? Será que vai ser um péssimo ano para quem investe em ações e fundos imobiliários, quem investe em renda variável? E na nossa visão, não.
pois se você é um investidor de longo prazo que segue uma estratégia, que tem ciência do que está fazendo, você vai aproveitar esse ano para comprar ações e fundos imobiliários a preços mais baratos. Porque aí, quando tudo isso passar, você vai ter uma rentabilidade aí maior do seu capital e podendo até multiplicar ele. E para você entender de uma forma mais simples, eu vou fazer uma analogia aqui. Será que um investidor de imóveis, aquela pessoa que compra imóveis para vender posteriormente, será que se em um ano os imóveis estivessem todos mais baratos, e não seria uma vantagem para ele comprar esses imóveis mais baratos para quando o mercado voltasse a ter uma alta de preços, ele vender? Essa sensação não te agrada? Então, essa é a mesma sensação que um investidor de bolsa de valores tem quando ele está fazendo boas compras aí a preços baratos. E é exatamente esse sentimento que você deve ter ao investir em bolsa de valores, sempre pensando no longo prazo. E o terceiro ponto que nós temos que analisar é que em 2022 nós vamos ter uma taxa Selic em alta. É isso mesmo, provavelmente no início de 2022 nós já teremos uma Selic superando a casa dos 2 dígitos. Isso significa que nós vamos ter a mesma Selic que nós tivemos lá nos períodos de 2015. Basicamente, investimentos conservadores, tanto de curto quanto de longo prazo, passam a render mais. E se o governo conseguir seguir a estratégia deles de controlar a inflação, inclusive começar a redução dela, aí investimentos conservadores, mesmo de curto prazo, passam a ter uma rentabilidade positiva. E até você pode se perguntar, né, o que é uma rentabilidade positiva? É quando o rendimento desses investimentos são superiores à inflação. E nós temos grandes chances de, em 2022, isso acontecer mesmo nos investimentos conservadores de curto prazo. E para você que se surpreendeu em investimentos conservadores de curto prazo, agora que vão ter a tendência de 2022 superar a inflação, saiba que a poupança vem perdendo para a inflação há muito tempo. Inclusive a poupança no último ano teve o pior rendimento dos últimos 30 anos. Isso significa que nós podemos esperar então para 2022 um ano de muitas oportunidades quando falamos em renda fixa, tanto para investimentos de curto, médio ou longo prazo. Basta você saber o que você está fazendo. E vale aqui lembrar que nós estamos falando da Selic, que ela em alta é um ponto positivo para o investidor. Mas para a pessoa que é o devedor, para quem vai pegar uma dívida no banco, seja um financiamento imobiliário, um financiamento de carro, um crédito pessoal, o aumento da taxa Selic é pior para o devedor. Significa que os empréstimos e financiamentos vão ficar mais caros em 2022. E até você pode se perguntar, mas por que então o governo sobe a taxa Selic e se fica mais caro os empréstimos, as pessoas param de emprestar e acaba diminuindo o dinheiro em circulação na economia? Justamente ele faz isso para controlar a inflação. Hoje, em 2021, nós temos uma inflação extremamente alta porque nós tivemos um ano com relativamente uma taxa Selic baixa. Isso significa que estava barato emprestar dinheiro e muitas pessoas realizaram muitos empréstimos imobiliários. E todo mundo viu o que aconteceu aí com o preço dos imóveis e também com os preços dos veículos, não só pelo consumo, mas por outros fatores também. Significa que se agora, em 2022, a taxa estiver mais alta e esses empréstimos mais caros, as pessoas vão parar de realizar esse tipo de empréstimo, vão parar de construir, vai diminuir as construções, a troca dos carros, isso diminui esse consumo e automaticamente começa a controlar os preços, e é aí que nós temos o início de redução da nossa inflação. E em resumo, pessoal, em 2022 ele vai ser um ano muito bom para quem tem dinheiro guardado e um ano muito ruim para quem é devedor. Pois, se falando nos investimentos, nós vamos ter ótimas oportunidades quando falamos em renda variável, pois vamos ter ótimas empresas a preços melhores. E se falando em investimentos de renda fixa, que são os investimentos conservadores, nós teremos ótimas oportunidades, até mesmo para os investimentos de curto prazo, pois eles provavelmente terão um rendimento acima da inflação. E um ponto de atenção para 2022 é sobre a taxa de desemprego. Mas antes disso, já responde aqui, você acredita que o ano de 2022 vai ser um ano tranquilo ou um ano turbulento? Comenta aqui embaixo. E voltando ao assunto de desemprego no Brasil, em setembro o Brasil registrou uma taxa de desemprego na casa dos 3,2%, o que já é um número bem preocupante. E se a gente olhar nessa tabela que está aparecendo aqui no seu vídeo, o Brasil já está entre os maiores países com taxa de desemprego. E analisando as posições do ranking, nós temos aí a Costa Rica em primeiro, com 15,2% na sua taxa de desemprego. Segundo, a Espanha, com 14,6%. É um país europeu, que surpreende por ser a Espanha. Temos também a Grécia em terceiro lugar, com 13,8% na sua taxa de desemprego.
E aí chega o Brasil na quarta posição com 13,2% na sua taxa de desemprego, superando aí a Colômbia e a Turquia, que vem em quinto e sexto lugar. Mas isso não é nenhum mérito, né, pessoal? E se comparando aí com as grandes potências do mundo, que é Estados Unidos e China, veja só, a posição dos Estados Unidos está em 26º e tinha uma taxa de desemprego de 5,2% em agosto, e em setembro já está em 4,8%. E a China vem em 27º com uma taxa de 4,9% de desemprego em setembro de 2021. E agora que comparamos o Brasil com outros países do mundo, vamos ver como é que está esse índice de desemprego aí no terceiro trimestre de 2021. Então, nós temos de desempregados no país 13,5 milhões de pessoas, tá? Isso representa uma taxa de desemprego, né, de 12,6% no terceiro trimestre de 2021. É um número que vem caindo? Sim, mas ainda é muito alto e preocupante. E pessoal, uma pessoa sem renda, além dela não conseguir aí o básico para a sobrevivência dela, ela não consome nada, ela não compra nada, o que impacta fortemente na economia, né? Pois o dinheiro para de circular, e o dinheiro parando de circular, as empresas sofrem, porque se não tem ninguém comprando o produto das empresas, elas deixam de lucrar. E se as empresas não conseguem aumentar os lucros, elas param de contratar. E aí temos um ciclo chamado de ciclo do desemprego ou da estagnação econômica. E é isso, pessoal. Com certeza em 2022 ele vai ser um ano aí com muitas emoções e com muita volatilidade da renda variável, que é onde nós encontramos as ações e os fundos imobiliários. É isso aí. E quem tiver uma estratégia vai saber ganhar dinheiro com essas oscilações, né? E quem não tiver, infelizmente, vai perder. É isso aí. Inclusive, se você quer aprender a como investir do jeito certo em 2022 para você ganhar dinheiro e não para você perder, você precisa participar do evento que nós vamos realizar em janeiro, evento chamado O Ano do Investidor, onde nós vamos ensinar passo a passo como que você aproveita aí todas essas oportunidades que nós vamos ter no próximo ano para você ganhar dinheiro. Isso aí, para você se inscrever, basta clicar no link que está aqui embaixo, fazer a sua inscrição e aguardar aí, porque a gente vai te avisar com antecedência quando o evento vai começar. E não se preocupa, tá? Que ele não vai ter nenhum custo e vai ser online. E já comenta aqui, você respondeu aquela pergunta, como que você acha que vai ser aí o ano de 2022 nos investimentos? Você acha que vai ser tranquilo ou que vai ser turbulento? Deixa aí nos comentários. E claro, se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhadinha nos vídeos recomendados que tem aqui do lado. Até o próximo vídeo. Até mais!